Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Pereira Neto, sou cirurgião plástico aqui em Curitiba e eu vim responder algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta que foi feita foi: a Vibrolipo é indicada para que tipo de paciente? Na verdade, a indicação da lipoaspiração, independente da técnica, tanto a Vibrolipo como a lipoaspiração convencional, ela é indicada para a remoção de gordura localizada, tá? É importante frisar isso porque a lipo não é indicada para emagrecimento, e sim para retirada de gordura localizada, como aquela gordurinha do pneuzinho, no abdômen, interno de coxa, dentre outras regiões do nosso corpo. A segunda pergunta é possível que eu tenha alguma complicação em colocar silicone depois de câncer de mama? Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que frisar é possível que haja complicação em qualquer cirurgia, independente do procedimento que vai ser realizado, independente da paciente. Não existe procedimento ou cirurgia que esteja isenta de riscos e de complicações. Tem algumas pacientes que têm mais risco, tem algumas pacientes que têm uma maior chance de complicação, mas que não tenha risco não existe. As pacientes de câncer de mama abrangem um leque muito grande de pacientes, desde pacientes recém-diagnosticadas, pacientes operadas, pacientes que não foram operadas. Todo o tratamento varia muito conforme cada paciente, conforme o estágio que está o tumor de cada paciente. Mas, de fato, as pacientes que foram submetidas a um procedimento cirúrgico prévio, as pacientes que foram submetidas a uma radioterapia, principalmente, estão, sim, mais suscetíveis a algum tipo de risco e complicação com o uso dos implantes. Tá? A terceira pergunta é: dá para fazer bronzeamento artificial antes da mastopexia com prótese? E será que a marca vai ficar torta? Então, assim, inicialmente, o ideal, com certeza, é que não seja feito um bronzeamento artificial antes da cirurgia, porque, querendo ou não, o bronzeamento acaba fazendo uma lesão da epiderme e nós necessitamos de todas as camadas da pele intactas para um processo de cicatrização, tá? Agora, com relação se a marca e a cicatriz vai ficar torta ou não, varia muito conforme esse bronzeamento que foi realizado e a mastopexia que vai ser realizada, conforme cada paciente, o tamanho da mama dessa paciente. O cirurgião não vai se basear pela marquinha que essa paciente tem, se ela tiver. O cirurgião utiliza de outros pontos fixos no corpo da mulher para fazer as marcações cirúrgicas, como, por exemplo, a fúrcula external, que é esse ponto mais alto no centro do tórax, e a clavícula. Então, a marquinha não vai influenciar na cicatriz, mas ela corre esse risco de ficar torta sim. A quarta pergunta é: o que fazer se a prótese não encaixar? Então, inicialmente, o mais importante é uma avaliação pré-operatória criteriosa do seu cirurgião. Nessa avaliação pré-operatória, o que ele vai fazer? Ele vai ver o formato do tórax da paciente, ele vai ver o tamanho do tórax da paciente, ele vai avaliar o tipo de implante que vai ser utilizado nessa paciente, se é um implante redondo, se é um implante anatômico, o perfil desse implante. Então, assim, tem um leque de variedades que devem ser escolhidas juntas no pré-operatório com o cirurgião e com a paciente. Por isso que é tão importante essa avaliação pré-operatória, tá? Então, o ideal é que isso seja evitado. E nesses casos em que a avaliação é feita, a chance disso acontecer é muito baixa. Tá? Em alguns casos que se opta por colocar um implante muito grande por trás do músculo, existem algumas manobras cirúrgicas que podem ser realizadas, como por exemplo a desinserção do músculo peitoral maior. Tá legal? E por último, qual a diferença entre a prótese na frente ou atrás do músculo? Então, assim, inicialmente a indicação de se colocar a prótese atrás do músculo é a falta de cobertura de pele dessa paciente. Então, assim, está indicado colocar por trás do músculo as pacientes que têm um pinch test, que a gente chama, menor do que 2 centímetros, ou seja, tem menos do que 2 centímetros de cobertura. Então, a musculatura, na verdade, ela é indicada principalmente para a cobertura do implante, tá? Mas, assim, dentro da escolha do seu cirurgião também tem uma variedade de opções que devem ser discutidas na avaliação pré-operatória, porque ela, tanto por trás como pela frente, tem alguns benefícios e alguns malefícios conforme cada caso. Por isso que a gente sempre frisa em você ter uma conversa com o seu cirurgião, tirar todas essas dúvidas, porque cada caso é um caso e, como eu já disse, tem uma variedade de coisas que devem ser avaliadas em cada situação. Tá legal? Estamos aqui à disposição para futuras perguntas. Um abraço.